Dando continuidade, a produção de calor. O calor, assim como os raios-x, é gerado pelo impacto dos elétrons. Somente aproximadamente 1% da energia resultante deste impacto é emitido do ponto focal, em fonte de forma de raio-x. A maioria da energia se dissipa em forma de calor. Este calor deve ser retirado do ponto focal de maneira mais eficiente, né? Mais eficiente possível. Do contrário, o metal poderá se derreter e o tubo será destruído. Em tubos com anodo fixo, coloca-se na parte posterior do objetivo um metal que seja bom condutor de calor, tal como o cobre, que muitas das vezes se estende ou se expande através do invólucro de vidro e um radiador de chapa para dissipar o calor para fora do tubo. Outro método de resfriamento consiste em colocar um tubo junto a um recipiente metálico contendo óleo ao qual será transferido o calor de acordo do anodo. Nós já falamos isso, né? Dentro da caixa ele já tem um invólucro com óleo ascarel. Como anteriormente mencionado, o ponto focal real é a área do objetivo no qual se chocam os elétrons do filamento aquecido. O tamanho do filamento espiral é a forma do tamanho do corpo do foco do cátodo, no qual a espiral, localizada são fatores que afetam a forma e o tamanho do ponto focal. Quanto menor as dimensões da corrente de elétrons, menor é a área do objetivo, onde eles se chocam do ponto focal real. Então, o que acontece, galera? Quanto menor o ponto focal, menor é a espiral, né? Vamos lá, continuando. O tamanho do ponto focal tem um efeito muito importante na formação da imagem de raio-x. Quanto menor o ponto focal, mais nítida é a imagem. Outros fatores continuam os mesmos, mas um ponto focal grande pode resistir mais ao calor do que o ponto focal pequeno. Assim, devem ser encontrar métodos de se obter o ponto focal que forneça uma imagem bem detalhada e com boa dissipação de calor. Eles são o emprego do princípio de foco linear e a rotação do anodo. Vamos lá. Produção de raio-x, né? Quando o tubo de raio-x é ligado no filamento, ocorre a passagem de corrente elétrica que aquece e o encandece, produzindo os efeitos termiônicos. A temperatura do filamento controla a quantidade de elétrons. Se a temperatura é aumentada, mais elétrons são produzidos e o fluxo de corrente elétrica, raios catódicos, que podem migrar no sentido oposto, aumenta. No sentido do anodo aumenta. Então, quanto maior a produção de elétrons, mais calor forma. Então, quanto maior calor, não interessa, o calor não interessa. São 99% de calor e 1% de radiação. Tá ok? Vamos lá. A corrente elétrica que flui pelo vácuo, no sentido do anodo, é conhecida como
corrente do tubo e é da ordem de mA. Para que ocorra a aceleração dos elétrons produzidos por efeito termoiônico através do vácuo no interior do tubo, aplica-se uma diferença de potencial, ou seja, um DDP, né? Um DTP da ordem de do quilovolt, entre o cátodo e o anodo, gerando desta forma um campo elétrico que atrai os elétrons no sentido do modo em sentido do anodo, onde serão desacelerados bruscamente no alvo de tungstênio. Então, o que acontece? O que é essa diferença de potencial entre o anodo e o filamento? É você colocar um tipo de resistência. Essa resistência ela vai criar um DDP diminuindo assim bruscamente a temperatura. E na desaceleração dos elétrons alvos do anodo, que ocorre na produção dos raios-x, ou seja, a energia cinética dos elétrons que fluíram pelo vácuo no sentido do anodo será transferida ao alvo e convertida em outras formas de energia, inclusive raio-x. Tá ok? Vamos lá. Propriedades do raio-x. Para se compreender a aplicação médica dos raios-x, algumas de suas propriedades devem ser conhecidas. 1. São capazes de atravessar corpos tanto mais facilmente quanto sejam mais penetráveis. Alta tensão, KV. Então, o KV é uma das propriedades, ele consegue ultrapassar o corpo humano, corpo humano e objetos, com maior dureza, ou seja, mais densidade. Um exemplo, o raio-x ele consegue ultrapassar ossos. A única coisa que ele não vai conseguir ultrapassar são as propriedades que barram o raio-x, que seria a barita, né, componente químico, barita e o chumbo. O chumbo não tem como não tem como o raio-x penetrar, passar pelo chumbo, né? Durante a travessia, o feixe sofre certo enfraquecimento. Enfraquecimento igual absorção e difusão. São absorvidos pelo corpo ou são desviados para outras direções. Desvio provocado pela estrutura atômica do objeto. Esta atenuação é tanto mais importante, maior, quanto a espessura das densidades do corpo atravessados nos átomos, passados dentre os raios-x. O que acontece, galera? Como eu falei para vocês, são dois tipos de radiações. A primária, que tem maior densidade, ela consegue ultrapassar os objetos muito densos, né? E no momento que ela ultrapassa esses objetos, ela perde intensidade, ela não consegue ultrapassar um segundo objeto. Então ela se passa de primária para secundária. E essa radiação ela é perigosa, porque ao tentar ultrapassar um segundo obstáculo, esse obstáculo vai absorver essa radiação. E ela é inerente e prejudicial ao nosso corpo, à nossa propriedade, tá ok? Vamos lá. Produzem uma radiação secundária nos corpos que atravessam. Esta radiação difusa é tanto mais importante quanto o volume imediato seja maior, menor ou maior, seja maior. Menor a densidade da substância é a quilovoltagem utilizada, seja mais elevada e também se faz em todas as direções, apresenta uma radiação parasita que vai atenuar o contraste das imagens no filme. Certos
dispositivos permitem reduzir essa radiação, como os diafragmas, cones, focalizadores, grades difusoras, cilindros, fixo e extensão. E por aí vai. Né? Continuando. Provoca a iluminação, fluorescência de certos sais metálicos. Esta propriedade é utilizada ao nível dos ecrãs, ecrãs de radioscopia, sulfato de cádmio, zinco e dois ecrãs reforçados, tungstato de cádmio, de cálcio, ou assim chamados fósforos luminescentes, como também são os sais luminescentes de terras raras colocados em contatos com o filme, né? Permitem o enegrecimento das emulsões fotográficas, emulsões de bromo de prata, isto é, provoca de formas latentes uma modificação dos grãos do brometo de prata e a primeira vista não perceptíveis pelo olho humano, né? Mais visíveis após um processo químico de revelação. Então, galera, aqui é só vocês lembrarem da matéria de câmara escura. A radiação ela vai trabalhar em cima da fluorescência da imagem, a imagem latente acendendo para poder transferir a imagem da imagem latente para a imagem filme, tá? Em resumo, né? Em resumo, propaga-se em linha reta e em todas as direções. Enegrece emulsões fotográficas. Fazem florescer certos sais metálicos. Ao atravessar corpos, produzem radiações espalhadas. Ao atravessarem corpos, são por eles absorvidos. Transformam os gases em bons condutores de condutores elétricos. Então, galera, essa é a função. Eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Então, próxima semana a gente continua, tá ok? Boa semana aí para vocês e se cuidem.